Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renata e esse é o nosso canal Não Pode Ser. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um cara cruel, mas muito cruel, mais conhecido como Anjo da Morte. Seu nome é Josef Mengele. Sim, o médico que operou na concentração nazista. Esse médico é muito cruel. Ficou curioso? Quer entender um pouco mais sobre esse Anjo da Morte? Então vem comigo. Primeiro vamos falar quem foi esse cara tão cruel. Josef Mengele, mais conhecido como Anjo da Morte ou Anjo Branco, nasceu em 16 de março de 1911. Era o filho mais velho de um casal de empresários, mas Mengele não se interessava pelos negócios da família. Ele queria fazer medicina e antropologia. É isso que fascinava ele. Depois de concluir 2 doutorados, passou a pesquisar no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial de Frankfurt. Tornou-se assistente do Dr. Otmar Verschuss, um médico especialista em gêmeos. Em junho de 1940, se alistou no Exército e passou a servir como voluntário do serviço da SS. Embora os registros sejam poucos e geralmente contraditórios em relação à atividade de Mengele, entre aquele período do início de 1943, existem provas que inicialmente, em meados de 1940, ele serviu como médico especialista do Departamento de Raça e Assentamento na região nordeste da Alemanha, em Posen, que hoje se chama Poznan, e posteriormente como oficial do médico da divisão da SS, na frente da Guerra do Leste, onde participou das ações militares. Ele foi ferido durante a campanha e retornou à Alemanha em 1943. Ele foi trabalhar no Instituto Kaiser de Antropologia Genética Humana e Eugênia, dirigido por seu amigo, o seu antigo mentor, von Verschuss. Em abril de 1943, ele foi promovido a capitão da SS e aquela promoção o levou ao campo de concentração de Auschwitz. E aí começa a história mais cruel de Mengele. O médico agia no campo de concentração nazista e Hitler dava total apoio para ele fazer o que ele quisesse com os prisioneiros. Mengele fazia questão de esperar os prisioneiros no trem. Diziam relatos que ele ficava ansioso para aquele momento chegar. Ele ficava numa ansiedade tão grande como se tivesse ganhado um presente a cada vagão que chegava cheio de prisioneiros. E Mengele adotava um método e era por essa forma que ele era chamado Anjo da Morte. Quando chegavam os prisioneiros, Mengele olhava para eles, olhava as crianças, os anões, os gêmeos. Ele preferia sempre mulheres, crianças, bebês, anãos, homossexuais, ciganos. Ele separava o lado direito. O lado direito eram as pessoas que iam para o trabalho e o lado esquerdo era o lado da morte. Era mais ou menos assim, o lado da vida e o lado da morte. Estima-se que Mengele levou 400.000 pessoas para a morte, entre elas mulheres, crianças, bebês de colo, além de gêmeos, muitos gêmeos. Essas mulheres eram avós, mães e esses homens também eram pais de família. Olha quanta crueldade desse médico. Ou seja, ele escolhia quem vivia e quem morria. É muito bizarro, né? Ele tinha carta branca de Hitler para fazer o que quisesse, como eu disse para vocês. Só para esclarecer, galera, ele não era o único médico, mas ele era o mais temido. Seguinte, ele era obcecado por gêmeos. Sim, gêmeos. E ele fazia os experimentos mais macabros com esses gêmeos. Só para vocês terem uma ideia, Mengele usava as mais atrocidades de experimentos dizendo que era em nome da ciência e da medicina. Ele pegava esses gêmeos, um deles, e colocava tifo, tuberculose para ver o que o outro sentia. Mas ele não parava por aí. Ele tinha fascinação por olhos. E ele pegava as tintas e injetava nos olhos daqueles prisioneiros para ver se mudava de cor. Mas os seus experimentos nunca davam certo, né? E aí eles tinham infecções e muitas das vezes ficavam cegos. E aqueles que já não serviam mais para os seus experimentos, ele mandava para a câmara de gás para serem eliminados. Ele era muito cruel. E ainda tem mais, galera. Vocês estão chocados? Vocês não vão chegar nem na metade do que eu vou contar para vocês do que fez Mengele. Mengele era tão cruel, mas tão cruel, que ele não poupava ninguém, até os bebês. Ele pegava as mulheres e tampava os seus seios com fita adesiva para ver quanto tempo os bebês existiam sem mamar, para morrer de fome. Mengele tinha fascinação por gêmeos e anões. Ele fazia com que os gêmeos tivessem relações sexuais entre eles. Suas pesquisas consistem em atrocidade a testar limite do ser humano, em caldeirões de água fervendo e depois colocava no frio para ver até que ponto eles chegavam enquanto aguentavam até morrer. Ele arrancava pedaços das suas vítimas, mutilava para fazer experimentos. E detalhe, tudo isso sem anestesia. Firmemente a teoria nazista. Ele também tentou demonstrar degeneração do sangue dos judeus, dessa forma registrando qualquer anormalidades,
físicas coletando amostras de tecidos da parte do corpo de suas vítimas, e na maioria das vezes, vítimas vivas e sem anestesia. Muitas de suas cobaias morreram por suas experiências, e as que não morriam, ele levava para o gás, para morrerem e assim fazer mais rápido a autópsia. O cara era frio, totalmente calculista, não tinha empatia por ninguém. Há relatos de prisioneiros que ele tinha um olhar tão inércio, tão assim de repúdio, de nojo, em relação àqueles prisioneiros, como se eles fossem ratos, cobaias somente. Vejam quanta crueldade esse médico fez. Muitas das vezes ele fazia experimento de injetar, pegava um casal de gêmeos e injetava sangue de um no outro para ver quais seriam as reações. Eles tinham dores de cabeça fortíssimas e muita febre até chegarem à morte. Ele injetava cloriforme no coração dos gêmeos e deixava o outro olhando para ver qual reação o outro teria. Assim, coagulava o sangue e dava parada cardíaca, o coração ia parando pouco a pouco e assim ele ia fazendo seus experimentos. Olha que absurdo! Outras vezes ele tirava os órgãos de crianças vivas, sem anestesias, para ver se elas conseguiriam sobreviver. O cara era totalmente sanguinário. Ele não poupava ninguém. Ele colocava cimento líquido no útero das mulheres para fazer uma esterilização em massa. Mas um dos casos mais terríveis de Joseph Mengele foi o dos gêmeos Tito e Nino. Ele costurou esses gêmeos nas costas, juntou seus pulsos para trás, costurando todos os órgãos dos meninos, até eles gangrenarem até a morte. Tão chocado, vocês não viram nada. Ele pretendia aumentar o índice de gêmeos na população, assim fazia com que os gêmeos tivessem relação entre eles. Às vezes ele fazia teste em só um dos gêmeos para ver como as reações dos outros seriam. É muita maldade. Isso de tantas coisas que sabemos são uma das atrocidades de Joseph Mengele, o anjo da morte. Agora, vamos entender como Mengele saiu, como ele conseguiu fugir, sua vida e sua morte? Joseph Mengele esperava utilizar de suas pesquisas em Auschwitz para obter uma habilitação e um pós-doutoral em título acadêmico necessário para a admissão do corpo docente. Ele dizia que era tudo em nome da medicina. Já em janeiro de 1945, um pouco antes do Exército Vermelho chegar ao Auschwitz, Mengele fugiu para o oeste sob um nome falso. Ele se escondeu perto de Gussburg. Em 1949, ele fugiu para a Alemanha do Sul. Ele usou o nome falso de Fritz Ullmann. Trabalhou por 4 anos numa plantação de batatas no sul da Alemanha. O jornalista e historiador Markus Gutermann, ator do nazista Entre Nós, a trajetória dos oficiais de Hitler, deu as seguintes informações. Em junho de 1949, seguiu para a Argentina, onde trocou novamente de identidade. Ele virou Helmut Gregor, acho que é isso mais ou menos, né? Em 1959, ele migrou para o Paraguai e 2 anos depois para o Brasil. A lista de nomes falsos adotados por Mengele é extensa e inclui, entre outros, Fritz Ullmann, Helmut Gregor e Fausto Rindon. Só no Brasil foram 2, Peter Robischers e Wolfgang Mangerder. Eu acho que é isso, né, galera? Bom, não sei falar alemão. A informação é que o Brasil nunca foi opção dele, pois ele não concordava com os negros e os índios. Mas ele não teve muita opção, né? Então ele veio para o Brasil. Mengele era de família rica. E era por isso que ele conseguia fugir todas as vezes. A sua família o ajudava de longe, além dos ex-oficiais nazistas, que sempre ajudavam Mengele. Ele morou em Serra Negra e perambulou por diversas cidades paulistas, como Caieiras, Diadema, Embu, tudo isso com muito medo de ser capturado. Para vocês terem noção, a cabeça de Mengele custava 3,4 milhões de dólares, ou seja, 12 milhões de reais. Mengele vivia sob constante tensão. Ele tinha pavor de ser capturado por agentes Mossad, o serviço secreto de Israel. O pavor era tanto, mas tanto, que ele deixou seu bigode crescer. Acreditava que por debaixo dele ninguém o reconheceria. O problema é que de tanto mastigar os fios, deu um bolo de pelo no seu estômago e assim ele teve que ser operado. Ele raramente saía de casa e quando saía usava capa e chapéu e muitos cães de guarda, pois quem deve teme, né, galera? E ele deve muito. Sua família o apoiou financeiramente. Em 1979, Mengele morreu afogado no Brasil, em uma praia em Bertioga. Com certeza a família não queria que soubessem da morte de Mengele, por isso a esconderam por 5 anos. E só em 1988 é que ela foi revelada. Ele tinha um filho que veio visitá-lo aqui no Brasil. O filho conta que ele não tinha se arrependido de nada. Ele não gostava muito de tocar no assunto, mas quando tocava, dizia que era tudo em nome da ciência e da medicina.
Como o filho de Mengele nunca requisitou o seu corpo e nem a sua família, os seus ossos passaram a ser estudo na USP. Diante disso, Israel deu o caso por encerrado. Claro que todo mundo não se conformou com isso, né? Porque Mengele foi muito cruel e ele teria que ter pagado de outra forma pelo seu crime. Mas é a história, né? Ele usava um nome falso, só foram descobrir que era ele por causa das investigações e dos exames que fizeram da ossada, tá? Tão chocado, eu também estou. Bom, por hoje é só. Eu quero agradecer imensamente pela atenção de vocês. Também peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar muito com seus amigos e também deixe aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga no próximo tema. Não deixe de deixar o seu joinha para ajudar o nosso trabalho a crescer. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, pessoal.